Glória a Deus. Só sendo sustentado pelo céu. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer ao nosso pastor Wellington, nossa pastora Lenilda, a irmã Rai, missionária, por esta oportunidade, porque para mim é uma oportunidade ímpar, é uma honra, é um privilégio, mesmo sabendo que aqui tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para trazer uma palavra. Mas eu estou aqui porque Deus marcou na sua agenda o dia de hoje. E tinha que ser eu. Estou como um vaso de barro nas mãos dele. Sem mais delongas, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 9. Aleluia. Até o versículo 14. O livro de Gênesis é muito fácil de achar. Quem não achar o livro de Gênesis não vai achar mais nada nessa vida. Primeiro livro da Bíblia, irmãos. Quem achou, diga amém. Diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva, o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua palavra, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Antes de você se assentar, você vai dizer para esta pessoa linda que está aí do teu lado: Você está preparada para vencer as crises? Aleluia. Podei-vos assentar, irmãos. A glória do Senhor se faz presente aqui. Este mês, chamado mês da mulher. Mas como a nossa pastora falou, todos os meses, todos os dias é o dia da mulher. Nós somos privilegiadas por Deus de ter nascido mulher. E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite. E o tema que eu quero colocar aqui é mulheres preparadas para vencer as crises. Nós estamos passando e ainda por uma crise, não é verdade? Em todo o mundo. E o fato de você ser cristã não quer dizer que você não vai passar por crises existenciais, crises financeiras, crise na saúde, crise de toda forma vem em nossas vidas. As tempestades vêm. O fato de Jesus estar no barco não quer dizer que não tem tempestade. Tem tempestade sim.
Mas a diferença é que Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o que ele diz? Sossegai. Aleluia. E esta história desta mulher aqui me chamou muita atenção, porque a história de Agar é uma história de lutas, de fugas. O seu nome significa fuga, fugitiva, de sofrimento. É uma história de solidão, é uma história de angústia, uma história de medo, mas também é uma história de superação, é uma história de sustentação, é uma história de provisão, é uma história de intervenção de Deus nas crises. É uma história que nos mostra o cuidado de Deus nos momentos mais cruciais da nossa vida. Quando nós estamos no deserto, Deus cuida, Deus guarda, Deus sustenta, e estamos sendo sustentados pelo céu. Aleluia! Quando nós vivenciamos crises nas nossas vidas, o Senhor está pronto a nos ajudar. Nós podemos contar com a mão dEle, com a ajuda dEle, com o sustento dEle. Aleluia! A história desta mulher começa lá no capítulo 16, quando Agar é dada como mulher para Abraão. Por quê? Deus fez uma promessa a Abraão. Uma promessa que lhe daria um filho, faria dele uma grande nação. Porém, passados cerca de uns 10 anos, a Sara, ela percebeu que a promessa estava demorando muito a se cumprir. Tentou dar uma ajudinha a Deus. E é um perigo quando a gente tenta ajudar Deus. Onde há precipitação tem problema. Onde há precipitação tem confusão. Por isso Deus está falando nesta noite: não se precipite. Peca quem é precipitado. Será que você pode falar isto para a pessoa que está aí do teu lado? Não se precipite. Peça a Deus sempre direção. Espera a promessa se cumprir no tempo na tua vida. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas das vezes o tempo de Deus pode ser mais rápido do que a gente pensa, mas também pode demorar. E Deus não fez cumprir na tua vida esta promessa ainda, não é porque a promessa não está pronta. A promessa está pronta. A bênção está prontinha para ser entregue nas tuas mãos, mas você não está pronto para receber. E aí Deus começa a moldar, a preparar você para que você receba a promessa no tempo dele. Aleluia, glória a Deus. E aí naquela época tinha um costume, né? Era permitido que quando uma mulher era estéril, casada, o marido poderia ter uma outra companheira para que através dela pudesse dar continuidade à sua descendência. E Sara então tinha esta serva chamada Agar. E ela chama Abraão e diz: Abraão, não é bom pegar a Agar para que ela dê continuidade à sua descendência, porque quando ela tiver filho, o filho dela será meu. Então projetaram isto, e Agar engravida de Abraão. Mas após Agar engravidar de Abraão, ela começa a desprezar a sua patroa. Começa a esnobar sua patroa. Agar se esquece que o filho que estava dentro dela não era dela, era de Sara. Por direito era de Sara e de Abraão. Mas ela começa a esnobar. Ela começa a desprezar a sua patroa, a qual passa a afligi-la.
Sara reclama com Abraão e Abraão diz: olha, Agar está nas tuas mãos. E a Bíblia diz lá nos capítulos anteriores que Sara começa a afligir Agar. E Agar então foge para o deserto, mas lá no deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte e pergunta para ela: o que faz aqui, Agar? Volte para a sua senhora e obedeça a ela. E Agar volta, se humilha, o filho nasce, e se passam cerca de 14 anos. Aí Deus cumpre a palavra que disse para Abraão e Sara. Após 14 anos, mais ou menos, do nascimento de Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, nasce Isaque. E após Isaque nascer, no dia em que ele foi desmamado, fizeram uma festa, fizeram um banquete, e nesse dia a Bíblia diz que Sara percebe que Ismael fica debochando de Isaque. Irmãos, quer ver uma mãe ficar brava? Pastora? É mexer com o filho dela. Mexe com o filho de mãe, não. A mãe fica brava. Irmãos, eu então, sabe como é que é, né? Mãe depois que fica velha e tem filho pequeno. Sara já tinha 90 anos, teve um filho, e o Ismael vai debochar do menino. Eu, por exemplo, tive a Paulinha com 44 anos. Privilégio, né? Na semana da boda de prata, eu descobri que estava grávida da Paulinha. E os outros na rua pensam que eu sou vó dela. Ela disse que o menino chegou para ela na escola e falou assim: seus pais não parecem seus pais, não, parecem seus avós. E eu disse: o que você falou? Eu disse: eu fiquei quieta. Eu falei para ela: você devia ter falado que você é privilegiada, porque não é qualquer mãe com 44 anos que tem filha, não. E o pai já está chegando na idade de Abraão. E eu falo para ele: olha lá, o homem mais lindo dessa igreja. Eu falo para ele assim: se você quiser mais 3, eu estou dentro. Agora, quer ver mãe ficar brava é mexer com o filho dela. Mexe com o filho, quanto mais o caçula. Eu, por exemplo, se mexer com os meus filhos, eu fico delicada como coice de cavalo e doce como limão galego. Daí Sara ficou perturbada. Sara ficou arretada e disse: Abraão, a partir de hoje eu não quero esta mulher aqui dentro de casa, nem ela e nem seu filho. Ele não vai herdar a nossa herança como se fosse Isaque. Manda ela e seu filho embora. Daí Abraão ficou meio atordoado. Eu acredito que Abraão deve ter reclamado com Deus. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Abraão deve ter chegado para Deus e falado assim: agora, Senhor, o que eu faço? Aí a Bíblia vai dizer que Deus diz para Abraão: Abraão, não se mete nesse negócio com Sara, não, senão tu vai complicar as coisas. Quer ver? Complicar é o marido querer fazer um negócio com mulher brava. Espera ela acalmar. Espera ela acalmar. Mulher está brava e fala alguma coisa, é melhor ficar quieto, concordar com ela. Foi isso que Deus falou para Abraão: Abraão, concorda com Sara, manda essa mulher embora.
Agora lembre-se de uma coisa, é a tua semente também, e dele eu farei uma grande nação. Aleluia, aleluia. Embora as crises de Agar tenham começado lá atrás, na sua gravidez, é no momento que Abraão manda ela embora, despede ela com apenas um odre de água e alguns pães. Aí que começam as crises de Agar. As crises de Agar se evidenciam aí. E as crises de Agar se parecem muito com as nossas crises. Embora talvez as nossas crises estejam em um outro contexto, mas as crises dela se parecem com as nossas. E nós queremos falar sobre algumas crises que ela passou. A primeira crise de Agar foi a crise da rejeição. Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 10, em que nós lemos hoje. Quando Agar é rejeitada, é despedida. Agar, ela não tinha culpa nessa situação toda, porque ela era serva, escrava, e tinha que obedecer aos seus senhores. Ela não pediu para entrar naquela situação, e aí ela foi rejeitada. A crise do abandono, uma das piores crises do ser humano, é se sentir rejeitado, abandonado, colocado de lado, colocado fora do contexto. Esta é a pior crise que um ser humano pode passar. É a crise do abandono, da rejeição. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, dentro desta crise, dentro deste contexto de rejeição, mas para ti o Senhor está falando assim nesta noite: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, aleluia! Mesmo que alguém te coloque de lado, te rejeite, te abandone, tem um Deus que não te abandona, mulher. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A segunda crise que esta mulher vivencia está no versículo 14. Que é a crise da falta de direção. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante pelo deserto. Note que a primeira vez em que ela foge grávida, porque Sara a afligia, a Bíblia diz que o anjo a encontrou junto à fonte, ou seja, ela fugiu, mas ela tinha uma direção. Ela foi para junto da fonte. Geralmente quando alguém sai de um lugar e sai porque quer, ele sai com uma direção. Agora, quando sai escorraçado, quando sai afligido, quando sai porque alguém mandou embora, ele sai errante, ele não sabe para onde vai. E esta mulher, ela saiu sem direção. Quando a Bíblia diz que ela vai errante pelo deserto, a Bíblia quer dizer que ela está perdida. Ela não sabia para onde ir.
ela estava sem direção. Mas eu quero dizer para você nesta noite, quem sabe você está orando a respeito de algo, e você está literalmente sem direção. Você está andando errante, não sabe para onde vai e como agir. Mas Deus está falando para você nesta noite, mulher. Eu tenho uma direção para te dar. Aleluia, 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 aleluia. E quando tu estiver no caminho, tu ouvirás uma voz atrás de ti: segue por esta direção que eu dou para você. Aleluia. Terceira crise que esta mulher vivencia, é a crise da falta de recursos. No versículo 15 diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ou seja, ela tinha pouco recurso, mas o pouco que ela tinha acabou. Acabou-se o pão e a água. E você sabe que quando alguém está no deserto, a coisa mais preciosa para ele é água. Sente-se sede. É muito difícil caminhar no deserto sem água. Mas a água acabou. O recurso mais importante que iria sustentá-la no deserto acaba. Ela já não tem. Ela passa pela crise da escassez. Talvez você tenha entrado aqui e está vivenciando esta crise. Pode não ser a crise da escassez de água nem de alimento, mas pode ser escassez de um carinho, de um abraço, de alguém que diga para você: ei, eu estou contigo junto, vamos caminhar. Escassez de alguém ao lado. Solidão. Às vezes a solidão bate com muita gente em nossa volta. A pior solidão é quando você se sente sozinho no meio da multidão. Escassez de gente amiga. Escassez de gente que converse contigo. Ou até mesmo escassez de alimento, de coisas. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou suprir a tua necessidade. Acho que você não entendeu. Eu vou suprir a tua necessidade. Aleluia. Aleluia. Vou correr mais. A quarta crise que esta mulher vivencia é a crise da depressão. No versículo 16 vai dizer assim: e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou.
Ali no deserto, já estava no deserto, ela ainda entra em depressão. Porque ela sabia que o menino ia morrer, então ela dizia assim: eu vou ficar de longe olhando, porque eu sei que ele vai morrer de sede, de fome, nesse deserto, não vou aguentar ver isto de perto, então eu vou ficar aqui de longe. E ela chora, ela se desespera, ela entra em depressão na alma. Agora H entrega-se de uma vez. Sabe o que é se entregar? Ela está desistindo da vida, ela está desistindo do seu filho, ela está desistindo do seu milagre, ela está desistindo do seu, quem sabe, sonho. Quem sabe tem alguém aqui que está nesta situação, desistindo da sua família, desistindo do seu sonho, desistindo de projetos, mas Deus está aqui para dizer para você: não desista, não pare agora. O menino não vai morrer, o menino vai viver, o teu sonho não vai morrer, o teu sonho vai viver. Aí, do jeito que Deus trata as crises de Agar, é o mesmo jeito que Ele trata das nossas crises, mesmo não sendo no mesmo contexto, Ele trata as nossas crises também. Na história de Agar, sabe como que Deus tratou as crises dela? Primeiro, ouvindo a voz do menino. E Deus trata as nossas crises ouvindo a nossa voz. No versículo 17, a parte A, diz assim: e ouviu Deus a voz do menino. Oh, aleluia! Deus trata as nossas crises nos dando atenção. Sabe o que Deus está falando para você? Pode clamar, pode orar, pode buscar, pode falar, porque eu estou ouvindo a tua voz. E o interessante é que Deus para te ouvir. No meio de tanta gente, uma multidão clamando a Ele, Ele para ouvir a minha voz. Aleluia! Ele conhece a minha voz, Ele conhece a tua voz, Ele distingue exatamente onde você está, do jeito que você está, o timbre de voz que você tem. Ele sabe, Ele conhece. Aperte a mão dessa pessoa linda que está aí do teu lado. Diz para ela: Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Aleluia. E segundo, Deus tratou a crise de Agar e trata as nossas também, sabe como? Ele nos faz refletir sobre a nossa real situação. No versículo 17, a parte B, diz: e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu do rapaz, a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Quando o anjo do Senhor pergunta: que tens, Agar?
Quando a voz de Deus fala com Agar: que tens, Agar? Será que Deus não sabia o que se passava no seu coração? Será que Deus, Ele não sabe o que se passa no coração de Agar? Mas Deus quer fazer Agar refletir sobre a sua real situação. Deus não pergunta porque não sabe. Deus pergunta para nos fazer refletir, para nós cairmos na real. É o que eu estou passando e Deus quer me ajudar, e eu preciso refletir, cair na real. Lá em Gênesis capítulo 3, a gente vê Deus perguntando para Adão: Adão, onde tu estás? Oh, Deus perguntando para Adão onde está. É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Ele queria fazer Adão refletir. Quando Deus pergunta a Caim: Caim, onde está Abel? No capítulo 4 de Gênesis. Deus sabia onde estava Abel. Deus sabia que Caim tinha cometido um homicídio. Mas Deus queria fazer com que Caim refletisse na sua real situação. Se você ler o capítulo 38 do livro de Jó, você vai observar que Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó. Jó, onde tu estavas quando eu formei a terra? Sabe o que Deus queria fazer? Deus queria fazer Jó refletir. E depois Jó diz: eu te conhecia só em ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Oh, remanchon deremassurianda levaciais. Interessante que Deus faz essas perguntas para o homem, para ele cair na real. Lembra quando Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos? E Deus o anjo pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? É claro que Deus sabia que os ossos poderiam viver, mas Ele queria fazer com que Ezequiel refletisse e visse aquele grande exército se levantar cheio do Espírito. Aleluia! Deus, quando te pergunta algo, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer fazer você refletir. E nisso Deus estava tratando a crise de Agar. E terceiro, como que Deus trata as nossas crises? Deus trata as nossas crises garantindo a continuação da nossa história. E Deus garantiu a continuação da história de Agar. No capítulo 21, versículo 18 diz: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Oh, glória! Sabe o que Deus estava falando para Agar? Agar, eu vou reconstruir a tua história. A tua história não acaba aqui. Aleluia! E sabe o que Ele está falando para você nesta noite? Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Diga para esta pessoa linda que está aí do teu lado: a tua história não termina aqui. Aleluia! Deus estava dando uma esperança para Agar. Agar, levanta-te,
ergue, pega pela mão do menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. A Bíblia diz que há esperança para a árvore, que mesmo que ela seja cortada, renovará. Aleluia! Deus está falando contigo hoje, mulher. Levanta-te, ergue a tua cabeça, porque a história da tua família não vai acabar desse jeito. A história do teu filho não vai acabar desse jeito. A história do teu casamento não vai acabar deste jeito. Ergue, pega na mão do teu sonho, porque eu farei a história continuar. Eu já termino. Como que Deus trata as crises de Agar e trata as nossas também, suprindo as nossas necessidades. Versículo 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Oh, aleluia! Interessante que Deus não construiu o poço ali na hora. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, para ela ver o poço já estava ali. É que muitas das vezes a gente, no desespero, na correria, no meio das lágrimas, no meio da luta, a gente não enxerga a vitória. Mas Deus está falando para nós nesta noite: eu estou abrindo os teus olhos, porque a vitória já está aí, a bênção já está aí, a solução já está aí. É só você enxergar e ver. O poço sempre esteve ali. O problema é que quando estamos em crise, nós ficamos cegos. Mas Deus está falando: eu vou suprir a necessidade de água, de pão, de carinho, de amigos, de família, de casamento. Eu estou suprindo a necessidade nesta noite. Será que você pode levantar a tua mão e glorificar, exaltar o Deus que tudo pode na nossa vida? Com a permissão do pastor, posso colocar a igreja de pé? Fique de pé, por favor. Por último, Deus trata as nossas crises, tratou a crise de Agar, nos dando garantia da sua presença. Diz o versículo 20: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E era Deus com o moço. Deus trata as nossas crises, nos dando garantia da sua presença. A presença de Deus é que faz diferença na nossa história. Aleluia! Com a presença de Deus nós podemos superar todas as crises, todos os problemas, todas as lutas, todas as aflições. Só com a presença de Deus e sendo sustentados pelo céu. Estou sentindo a glória do Senhor aqui. Tem uma presença tão gloriosa que não abra mão desta presença. Não abra mão desta presença. Não abra mão desta presença. Sabe, hoje é dia de milagres. Tem mulheres aqui que estão vivenciando crises terríveis. Mas Deus está aqui para mudar, para reverter esta situação. E eu quero fazer um convite especial.
olhando assim, parece-me que todos são cristãos, todos. Mas se houver alguém aqui, quem sabe a crise chegou na tua vida, na tua casa, e você não suportou, e fez como Agar fez a primeira vez quando estava grávida, fugiu para o deserto. Saiu da casa de Abraão e fugiu para o deserto. Saiu da casa do pai, saiu da casa da bênção e fugiu para o deserto. Hoje, Deus está aqui dizendo para você: volta, volta, porque eu te quero em casa. Aqueles que já pertencem a uma igreja evangélica, está em comunhão com Cristo, levante a sua mão bem alto assim. Fique com a sua mão levantada, glorificando o nome do Senhor. Você está em comunhão, fique com a sua mão levantada, glorificando o nome do Senhor. Olhe para quem está do teu lado e não conseguiu levantar as mãos. Ajude esta pessoa a chegar. Ajude esta pessoa, diz para ela assim: olha, volta para a casa de Abraão, porque na casa de Abraão tem pão, tem fartura lá. Na casa de Deus tem fartura, na casa do Senhor tem fartura. E aqui você consegue superar as crises. Tem alguém que quer receber a oração da igreja? A igreja vai orar por você e abençoar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Volta para casa, volta, em nome de Jesus. Volta para casa, hoje é o dia, hoje é a hora, não deixa passar esta oportunidade. Aleluia. Tem alguém? Parece que não tem, mas se tiver, a igreja vai orar por você. Aleluia. Está vindo uma primeira pessoa. Oh, glória. Glória a Deus. Tem mais uma Agar que saiu da casa de Abraão, fugiu para o deserto. Hoje o Senhor está te encontrando no deserto, dizendo: o que faz aqui? Volte hoje para a casa de Abraão. Aleluia. Tem mais alguém? Estou esperando a segunda pessoa. Onde está?